Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Já estamos na segunda semana da Quaresma e mais uma vez gostaria de partilhar convosco, com vocês, a minha reflexão feita sobre o Evangelho do domingo passado. Assim como na semana passada falávamos do deserto, como Jesus foi para o deserto, nesta semana o Evangelho conta-nos que Jesus subiu a um monte com os discípulos mais próximos, com Pedro, Tiago e João. Também, tal como o deserto, o monte tem esse significado do lugar de encontro com Deus. E quantas vezes vemos na Bíblia como Jesus sobe a um monte, a um lugar afastado para poder rezar, para poder falar com o Pai, para poder assimilar tudo o que viveu ao fim do dia e passar a noite em oração. Desta vez vemos como Jesus leva os seus discípulos mais próximos e é a experiência da transfiguração que eles fazem. Ajuda-me muito ver a delicadeza de Jesus que ele tem com os discípulos e que tem com cada um de nós. Porquê? Porque no capítulo anterior do Evangelho de hoje, Jesus começa a avisar os discípulos que ele vai ter que passar por muitas perseguições, que vai ter que ser preso, vai ter que ser condenado, vai ter que ser crucificado. Fala também da ressurreição, mas enfim, os discípulos ouvindo estas conversas de Jesus, ficam só completamente assustados, apavorados, não entendem, não compreendem, não conseguem realmente situar-se também sobre o sofrimento que Jesus carrega no coração. E Jesus, em vez de se preocupar com esse sofrimento que ele carrega, preocupa-se com os seus discípulos, preocupa-se com eles e decide levá-los a fazer a experiência, uma experiência prévia dessa ressurreição que mais tarde eles iriam experimentar. E é o que acontece nesta experiência do monte, também chamado Monte Tabor noutros evangelhos, em que Jesus, diz o Evangelho, que se transformou diante deles e as vestes de Jesus eram tão brancas que nenhum homem na terra poderia deixá-las tão brancas, nenhuma lavandaria. Noutros evangelhos diz que o rosto de Jesus se transformou, ficou resplandecente, o que nos faz lembrar também como Moisés no Antigo Testamento, quando se encontrava com Deus, também saía com a cara transformada e resplandecendo de tal maneira que a tapava, porque até tinha vergonha do brilho da sua cara, não é? Mas isto é o que acontece quando nós conseguimos, nós abrimos o coração e nos deixamos tocar pelo amor de Deus. Que nesses momentos, esses momentos de subir ao monte, que no fundo para cada um de nós são esses momentos dos quais todos precisamos de tomar um tempo para estar a sós com Deus, para poder contemplar a natureza, contemplar a criação, a grandeza da criação e, sei lá, relativizar os nossos problemas que muitas vezes nos angustiam, ou então, antes pelo contrário, abrir o nosso coração a Deus e deixar-nos consolar por Ele, experimentar como Deus nos compreende mais do que ninguém, mais do que qualquer outra pessoa, e que está presente sempre no nosso coração, apesar de, no meio das tarefas da vida diária, das nossas preocupações, muitas vezes o esqueçamos e não sejamos conscientes da sua presença. Então estes momentos especiais, que no fundo são os momentos de oração, que cada um temos que procurar, porque
nos fazem muitíssimo bem e realmente nos dão a vida, nos dão o alento para podermos continuar, não é? É o que significa, é o significado desta subida ao monte de Jesus com os discípulos, não é? Por isso também esta semana somos convidados a ter esses momentos de subir ao monte, não é? E naquele momento em que os discípulos viram como Jesus estava transformado, que de alguma maneira é aquilo que todos estamos chamados a viver, não é? A deixar-nos transformar por Deus, a deixar-nos encher pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua ternura, deixar-nos abraçar por Ele, e isso transforma o nosso coração e isso transparece, não é? Nas nossas expressões, no nosso rosto, no nosso sorriso. Isso é a transfiguração que podemos experimentar também na vida diária. E ao mesmo tempo, Jesus quis que os discípulos pudessem compreender que, apesar de todo o sofrimento pelo qual iam passar, porque a cruz é algo que ele não podia evitar e nenhum de nós pode evitar na nossa vida, depois eles iriam experimentar a força da ressurreição. E a vitória era do amor de Deus, não é? Que também neste Evangelho os discípulos ouvem uma voz, não é? A voz do Pai, que diz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. É o Pai que exprime o seu amor de predileção em relação a Jesus, mas não só, em relação a cada um de nós. Tu és o meu filho, tu és a minha filha. O meu amor envolve-te e eu confio em ti, eu apoio-te, eu protejo-te, eu guio-te, confia em mim, apoia-te em mim. Deus que nos oferece tudo aquilo que nós precisamos para também na nossa vida diária podermos experimentar um pouco de céu. Um pouco de céu foi o que os discípulos experimentaram, aqueles 3 discípulos experimentaram no monte, um pouco de céu, e eles não se queriam ir embora. Pedro disse: olha, Jesus, estamos muito bem aqui, se quiseres eu faço, nós fazemos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e para Elias, que entretanto eles viram como Jesus falava com estas personagens bíblicas do Antigo Testamento tão importantes para os israelitas, e que precisamente também falava da ressurreição, como essas personagens não tinham morrido, mas que estavam vivas e com as quais Jesus até conversava, não é? Portanto, eles conseguiram espreitar um pouco o céu nesse momento. Isso foi um presente especial que Jesus lhes fez, mas também é um presente que Jesus nos quer fazer ao longo da nossa vida, na nossa vida diária. Por isso, eu convido-vos também a tentar, ao longo desta semana, procurar momentos para subirmos à montanha, onde quer que estejamos, seja dando um passeio, seja sentados num canto da nossa casa, num recanto, procurar um pouco de silêncio, procurar um espaço onde possamos experimentar um pouco de céu, esse céu que nos transmite esperança, esse céu que nos transmite alegria. Dizemos muitas vezes tudo vai ficar bem, não é? Mas depois começamos a não gostar nada desta frase porque não estamos a ver as coisas nada bem. No entanto, sim, nós humanos somos muito limitados e não podemos resolver os problemas de um dia para o outro. E isso é algo que temos que aceitar, não é? A nossa humanidade, não é? Por isso Jesus depois diz a Pedro: não, agora temos que descer do monte, não vamos ficar aqui para sempre, não é? Temos que descer do monte, voltar à nossa vida diária, mas com esta certeza de que o amor vence, com esta certeza de que não estamos sozinhos, com esta certeza de que o céu existe, está dentro de nós,
e que ao longo da nossa vida, das nossas circunstâncias diárias, mesmo quando nós não somos conscientes, que estamos aí, sei lá, meio em pânico por causa de uma ou outra circunstância, o que é certo é que mesmo sem sermos conscientes, o céu está dentro de nós e nos acompanha. Então, que esta semana possa ser uma semana em que possamos encontrar esses momentos, como dizia antes, de paz, momentos de interiorizar o que estamos a viver e compreender que o Pai, tal como disse a Jesus, este é o meu filho muito amado, nos está a dirigir as mesmas palavras a cada um de nós, e não são palavras bonitas, são palavras que têm muito, muito peso, um grande peso, e que realmente se traduzem em confiança, se traduzem em esperança, se traduzem em nos levantarmos com mais forças todos os dias para continuar a viver e a continuar a tentar amar e a tentar sermos luz neste mundo, no meio de muitas trevas em que estamos, não é? Em que estamos às vezes, que nos rodeiam muitas vezes. Pronto, então tenho uma boa semana e sugiro que se alguém quiser partilhar a sua experiência de um pouco de céu que tenham sentido ou que vão sentindo ao longo desta semana, eu convido a nos comentários deixarem as vossas experiências, mesmo que seja uma frase curta, e quem quiser também pode registar o canal e assim vai receber as notificações de cada vez que eu faça um vídeo. Está bem? Então, muito obrigada, um abraço a todos e boa semana.